Olá, gente boa! Nós falamos no programa anterior sobre a eleição para prefeito aqui em Ribeirão Preto, fizemos uma análise mais geral e hoje eu vou provocar o professor Lages para falar um pouquinho da sua campanha e a gente entender um pouquinho também como é que é uma campanha para vereador, que muitos dizem ser a campanha mais difícil de todas, até mais difícil que uma campanha para presidente. Vamos lá, Lages? Vamos lá, Cordeiro de Sá. Vamos falar da nossa campanha. Uma alta análise, será? Eu acho que sim, né? Vamos lá, então. Eu queria que você contasse um pouco, Lages. A gente trabalhou junto, né? Te acompanhei de perto aí, mas eu vou ficar te provocando para você contar um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente sobre as coisas boas e ruins aí dessa campanha, né? Acho que vale a pena lembrar que você conseguiu a suplência, né? A primeira suplência da federação. Preciso explicar depois rapidamente o que é uma federação também, né? Mas, então foi uma campanha que conseguiu chegar, não ganhou a vereança, mas está ali, né? Então, o que você quer começar? Você quer falar da parte ruim ou parte boa antes? Vamos começar pela parte boa, né? Vamos lá. Então, puxa a fila. O que teve de legal nessa campanha? Olha, foi uma campanha bonita, né? Uma campanha que teve muita visibilidade, né? Na cidade, nas redes sociais, né? Eu acho que foi uma campanha grande, uma campanha que mobilizou muita gente. Talvez foi de todas as campanhas que eu fiz a que mais mobilizou as pessoas, né? E uma campanha muito pertinente em cima de demandas apresentadas no momento atual pela cidade. Claro que a gente centrou muito, né, o nosso foco na nossa praia, naquilo que a gente sempre fez, né? E eu acho que sempre fez bem, que é a educação, cultura, meio ambiente, que veio com uma força muito grande, até pela conjuntura que a gente está vivendo hoje em relação, né, à questão do clima, né? Então, acho que essa urgência da discussão do clima, né? E Ribeirão Preto está muito quase que no olho do furacão disso, né? Então, acho que foi uma campanha grande, uma campanha bonita, uma campanha que mobilizou muita gente, né? E uma campanha que, diríamos assim, a gente estava ali naquele pelotão dos que muito provavelmente poderiam ser eleitos, né? Eu acho que todo mundo comentava isso, a gente estava disputando para ganhar. Não era disputando só para concorrer, disputando só para marcar posição, como a gente sabe que muita gente entra exatamente para isso, né? E o resultado confirmou, né, a primeira suplência, né? A gente esperava uma votação muito maior, claro, né? Se a gente tivesse tido o dobro de votos, é que a gente poderia ter sido eleito dentro dessa chapa, que acabou elegendo 3, né? As 3 meninas lá, a Judete, a Duda e a Perla, né? Que foram as mais votadas. As únicas 3 mulheres na Câmara foram eleitas pela nossa federação. E tem a nossa contribuição para isso, porque o coeficiente eleitoral, né, se dá também pela votação de todo o conjunto, de toda a chapa de vereadores, né? Então, acho que a gente contribuiu também para essa eleição que foi vitoriosa nesse sentido, né? 3 mulheres, olha, né, representação feminina na Câmara foi da nossa federação. Olá, então aproveita e explica rapidinho o que é a federação. O pessoal entendia bem o que era uma coligação, né? O que é a federação? O que isso traz de diferente e como é que funciona isso, né? Você no PV puxando votos para o PT. Antigamente, coligação era negociada às vésperas da eleição, né? Os candidatos a prefeito encabeçavam essas negociações no sentido de ajuntar a maior parte dos partidos em torno da candidatura ao executivo, né? E essa coligação era válida para o executivo e também para o legislativo, né? Então era um casamento momentâneo, né? Era uma junção de partidos, né? Como a gente está falando de eleição para a Câmara, era no Legislativo que acontecia isso, né? Câmara Municipal, Assembleias Estaduais e Câmara dos Deputados, em nível nacional. Pontual ali. Pontual, no momento da eleição. Acabou a eleição, cada um ia para o seu lado, cada um ia para sua casa, né? Agora com a federação... E se me permite, a gente tinha também variações em níveis, né? Nacional, estadual, federal, você tinha uma variação maior do que na federação. Sim, porque de repente um partido podia fazer uma coligação em nível municipal que não se repetia. Se bem que a eleição municipal é em momento diferente, né? Sim. Mas mesmo quando tinha eleição nacional,
você tinha uma coligação estadual que às vezes não se repetia na nacional. Né? Sim. Agora, a federação hoje é um instituto criado muito recentemente. Isso só começou a vigorar a partir da última eleição presidencial de 2022. De uma lei recente, portanto, né, que prevê a criação de federações. 2 ou mais partidos se unem por 4 anos, no mínimo. Então, quer dizer que é uma espécie de uma coligação permanente. Não é só para disputar junto os votos do eleitorado, mas é para ter uma atuação, por exemplo, na Câmara, na Assembleia, no Congresso, conjunta também. Né? Então, essa federação geralmente tem uma direção própria dela, que é revezada, que é, né, um ano é um partido que dirige a federação, o outro ano é outro partido, se foram 2, um terceiro ano é um outro representante do terceiro partido, e assim vai. Né? Então, a diferença é essa. É mais coerente também, né, Lages? Sim, eu acho, Se bem que, às vezes, essas federações não funcionam muito bem, né? Então eu vou reformular. Seria mais coerente, né, Lages? Seria, assim, na teoria... Seria mais coerente, mas agora mesmo, depois dessa eleição, a gente está vendo aí algumas avaliações, né, do próprio PT, aliás, apontando que querem desfazer a federação com o Partido Verde e com o PCdoB. A primeira avaliação que teve lá dos deputados em Brasília foi nesse sentido, né? Mas vamos deixar essa parte para o final. Vamos voltar para a nossa campanha aqui. E aí você estava falando das partes boas, né, dessa mobilização. Eu acompanhei você também na campanha anterior, né, que foi no meio da pandemia, uma campanha complicada. Mas o que eu achei bacana, Lages, e acho legal partilhar aqui com o pessoal que está vendo a gente, é que teve uma continuidade. Né? Muito do que foi discutido na campanha anterior continuou sendo discutido agora. E acho que isso atraiu muita gente também, né? Quem queria uma figura mais sólida, que tivesse ali num diálogo, Sim. uma construção de diálogo, isso foi muito bacana. Eu acho assim que a manutenção de várias pautas, né, significa que essa crise que a gente está vivendo, né, essa conjuntura de crise, ela é, de certa forma, permanente, ela não se altera, né, em 2, 3 anos, né? E a gente já tinha um acúmulo dessa discussão, portanto, né? Isso favoreceu muito a campanha. Muita gente, né? Olha, a gente estava discutindo isso há 4 anos atrás, vamos continuar aprofundando isso aqui. Isso foi muito bom. Passou para o grupo de apoio, para quem estava se aproximando, quem votou nessa candidatura, passou muito aquela questão de seriedade, de alguém que domina bem esse assunto. Tinha um engajamento, um engajamento verdadeiro ali, uma preocupação. Teve gente que realmente estava ali se doando para fazer essa campanha funcionar. Isso foi muito bacana de ver. Foi muito bacana. A gente esperava mais engajamento, né, de um número maior de pessoas. Esperava e desejava. Desejava, mas não aconteceu. Né? Mas as pessoas que se apresentavam, que iam nas reuniões, eram pessoas, e um grupo diverso também. Você tinha de tudo ali, né? Então as contribuições foram muito boas. E nesse sentido, eu acho bacana a gente entender que esse grupo continua, né? Isso é bom. Esse grupo continua, não acaba. Como a federação, né? Não foi só a coligação, o grupo se juntou para tentar eleger, o grupo tem um desejo de continuidade, isso é bacana. E o que deu errado, Lages? O que não foi legal? Olha, começa assim, né, Sá? Muito tempo que você perde com a burocracia da campanha. E dessa campanha, então, foi terrível. E, para começar, o próprio registro da candidatura, né? Quando você tem que registrar a candidatura, tem uma série de documentos, certidões negativas que você tem que apresentar e tudo mais, né? Isso é uma coisa, isso toda campanha tem, né? É natural, né? É natural, se espera, né? A gente que já fez outras campanhas sabe que é assim. Dessa vez em particular, olha, foi um negócio assim, depois que você já apresentava todos os documentos previstos, começavam a pedir documentos, certidões, né? Que não estavam naquela lista. Vou te dar um exemplo aqui, né? A gente fez uma denúncia contra o governo Darcy Vera em 2015 por conta de uma verba do Fundeb que estava sendo aplicada numa questão aí que não era nada de educação. A gente tomou a dianteira, fizemos a denúncia. Não deu em nada isso. Isso aí foi, né, foi justificado depois que estava tudo certo, tudo normal, e o tribunal também engavetou essa questão. Agora, lá pelo meio desse processo de registro, a promotoria eleitoral vem e pergunta assim, por que seu nome aparece aqui nesse processo? Cara, o que é isso, Sá? Eu é que tenho que sair agora correndo atrás de certidão de objeto e pé,
pegar advogado, pagar advogado para ver isso. Sabe, olha... Mas assim, só ressaltando, sendo você o denunciante, sim, não o denunciado. Exatamente, eu não era réu na questão. Bom, primeiro que não era nenhuma denúncia na justiça, era Tribunal de Contas, quer dizer, né, era uma questão muito prévia ainda. Isso podia se transformar depois numa denúncia mais séria e tudo mais, né? Caso comprovasse o desvio, a má aplicação do dinheiro público e tudo mais, né? Contra a pessoa que você estava denunciando. Sim. Agora eu fico pensando assim, se eu não tivesse apresentado, se eu me recusasse, por exemplo, a apresentar esse documento, porque eu era o denunciante e não o réu nessa história, eu ia ter a candidatura impugnada? Ossá, isso foi uma questão muito séria, cara. E não foi só isso não, outras questões. Devolução, por exemplo, de recursos, de pagamentos indevidos, na época que a gente era vereador na Câmara. A mesa da Câmara mandava pagar, eu tô achando que o pessoal tá agindo de boa fé, tá tudo certinho. De repente, depois do mandato, anos depois, por alguma denúncia, algum problema aí, olha, tem que devolver, porque aquele pagamento lá de sessões extraordinárias estava errado, não era para ter sido pago dessa forma e tudo mais, né? E tudo que foi pedido para devolver, a gente devolveu. Foram várias ações nesse sentido, né? Agora mesmo aparece uma situação dessa, né? Alguém que estava lá na promotoria eleitoral, vê o nome dos vereadores todos que receberam, né? Quando vem embaixo, na última coisa, sentença do juiz, ele repete o nome dos vereadores que tinham recebido, mas não repete o meu, porque eu já tinha devolvido. E agora eu tinha que provar que tinha devolvido. Cara, isso para mim, sabe, me configura, sei lá se isso pode ser um abuso de autoridade, sabe? Essas exigências estapafúrdias de documentos, né? Ou uma perseguição política. A gente está analisando isso com advogados. Porque não foi só esses dois casos, teve outros casos, né? Aí começa a complicar. E não foi só isso, né? Aí eu vou citar o que eu senti na pele, deixar aqui um abraço para o Cido Wellington, São Wellington, que ajudou a gente aí nesse processo. Não foi com a Justiça Eleitoral, com a promotoria, mas... Mas foi o travamento do Facebook, né? Sim. Outro Facebook problema... não, do Meta, né? Facebook e Instagram. Tomara que não derrube esse vídeo aqui também. Tomara, porque né? Porque a gente está falando isso, né? O vídeo que derrubaram, você acompanhou bem de perto, foi um vídeo em que a gente denunciava a proporção gigantesca de assassinato de jovens pretos na periferia das grandes cidades no Brasil, né? Eles derrubaram esse vídeo, depois derrubaram a própria conta e não nos devolveram, não estornaram o nosso pagamento até hoje. A gente precisou ir para a justiça, entrar com denúncia. Deixa eu só explicar como é que funcionou isso. Porque você acompanhou bem de perto. Porque é o seguinte, você que está vendo a gente, você já deve ter visto que tem anúncios no Facebook, né? Então eu vou explicar muito rapidamente. A gente colocou uma série de vídeos da campanha, o Lages falando de várias pautas. Uma delas era a questão da juventude, e tinha essa denúncia, né, dos assassinatos dos jovens, enfim, de pele preta, na periferia. A gente acredita que talvez o algoritmo tenha entendido essa frase, jovens de pele preta assassinados, tal, como uma frase racista ou uma incitação ao ódio, né? E aí derrubaram, não justificaram, quer dizer, a gente está imaginando que tenha sido isso, e logo depois derrubaram o vídeo em que você justamente explicava o que era uma federação. Como você fez aqui agora. Agora, falamos disso aqui, né? Só que os vídeos continuaram no perfil, normalmente. Então, logicamente, não feririam a comunidade. Mas na hora que foram impulsionados, quer dizer, na hora que se pôs o dinheiro da campanha para fazer os vídeos acontecerem, e olha, em campanha eleitoral você tem que pagar antes. Então estava toda a nossa verba depositada ali no Facebook. Travaram a conta e a gente perguntando por que, né, isso aconteceu, e eles respondendo, não temos como responder. Né? Infelizmente não temos como Então responder. Veja só, a gente precisou pegar advogado, pagar advogado, entrar com uma ação judicial contra o Meta, né? E o juiz deu ganho de causa para nós, deu 48 horas para devolver o recurso que a gente... Até porque é recurso do fundo partidário. Mas pera lá, só fez isso agora. Agora? Enquanto a campanha estava rolando e a gente precisava do dinheiro, não teve. Depois da campanha. Então isso foi um absurdo. Foi um baque para a campanha, porque a nossa verba de comunicação foi praticamente destruída. A gente fez de novo depois, Sim. mas com outro recurso e tudo mais. Mas assim, teve que correr atrás, né? O prejuízo foi muito grande. Né? E perdeu tempo, e a gente não sabia o que podia e o que não podia colocar no ar, né? E, enfim, aí entrou de novo na burocracia, né? Isso para mim foi censura.
uma clara censura ideológica por parte da plataforma. Eu não sei. Eu realmente. O absurdo não dá, é esse. cara. Eu realmente não sei. Não tem como a gente saber. Sabe, né? falar de federação, explicar o que é uma federação, não está de acordo com as nossas normas da comunidade. Tenha a santa paciência. Mas foi bem. E quando a gente pediu o dinheiro de volta, a resposta foi: olha, não temos como dar um prazo, porque isso é uma demanda global. Global. É só quando o Globo decidir devolver o dinheiro que vai devolver. E depois, Lages, eu descobri que outros amigos assim, que estavam envolvidos com campanha tiveram o mesmo problema. Quer dizer, imagina o tanto de dinheiro que ficou parado, né? Mas vamos para a próxima. Teve mais coisa que a gente pode levantar como ponto negativo? Olha, tivemos, né? Por exemplo, a gente está falando de federação aqui e essa questão de estar funcionando numa campanha eleitoral junto com outros partidos é complicado, sabe? Né? É muita vaidade, Lages? É muita vaidade, muito direcionamento para favorecer algumas candidaturas e não outras. Às vezes dentro do próprio partido, né? Dentro do próprio partido, mas nessa campanha a gente percebeu isso muito a partir do outro partido da federação, que foi o PT. Né? Então tinha lá seus candidatos, suas candidaturas, então muita coisa era direcionado para lá. Né? E a gente ficava mais ou menos a reboque. Então o resultado da eleição mostra muito bem isso. Né? Então, claro, já falei aqui, né? Contribuímos para a eleição de 3 mulheres, eu acho que isso é muito importante, a representação feminina, o voto na mulher. A gente contribuiu para isso com a votação que tivemos, não só eu, o professor Gilberto Abreu, o Ricardo Gimenez, né, o doutor Edmundo Raspante, o próprio Jorge Parada também, né, que ficou logo atrás de mim. Né? Enfim, toda essa votação masculina contribuiu para a eleição do voto nas mulheres. Né? Agora, teve, claro, direcionamento, proteção, enfim. Né? Isso em vários momentos da campanha era perfeitamente... Né? Poderia estar esmiuçando isso aqui, colocando vários exemplos, mas que talvez não venha o caso. Pois é, Lages, é bastante coisa, né? É bastante coisa para falar, para lembrar. O que fica, então, para a gente se despedir do pessoal, de aprendizado nessa campanha? Toda campanha eleitoral, seja do Executivo, do Legislativo, precisa de uma avaliação. Né? E uma avaliação que aponte aquilo que deu certo para a gente continuar fazendo e aquilo que não deu para a gente evitar, né, fazer em outras campanhas de outros candidatos que a gente vai acabar, né, participando, apoiando, etc. Né? E eu acho, Ossá, que uma outra consequência dessa campanha, né, falando particularmente na nossa, é a possibilidade concreta da gente vir assumir na Câmara em algum momento. Né? Torcendo aí para a Duda ser eleita candidata a ser eleita deputada, né? Ela já foi muito bem votada. Vai fazer campanha para a Duda? Só falta isso, né? Sair em campo para fazer campanha para a Duda. Ela foi muito bem votada na campanha para deputada estadual que ela disputou em 2022, né? Ficou na 4ª suplência, né? E com certeza vai ser candidata de novo. Vamos torcer para que ela se eleja, né? E que a gente possa estar indo para a Câmara aí daqui a um tempo. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Mais esse programa de análise política, dessa vez um pouquinho mais específico, falando um pouquinho da campanha do Lages também. E a gente aguarda você no próximo Conexões Ribeirão. Um abraço.